Um novo dia, um novo dia. Talvez na última mensagem, na última série, falando sobre disciplina, falando sobre constância, perseverança, talvez tenha ficado no seu coração algum peso, algum tipo de pressão de você tentar ser perfeito aos olhos de Deus. Confesso que não foi a minha intenção. A minha intenção foi de que você aproveitasse o impulso que Deus dá a você por meio da sua graça, para que você pudesse aí sim alçar voos maiores na sua fé, sair da superfície, da superficialidade das coisas para agradar a Deus. E mesmo com esse meu esforço, talvez tenha ficado no seu coração algum tipo de cobrança. E eu gostaria de trazer para você uma nova série de mensagens falando sobre a possibilidade graciosa que Deus te dá de um novo dia. Um novo dia, o ciclo dos dias é uma bênção de Deus. Um dia poderia ter intermináveis 1000 horas. Já pensou nisso? 1000 horas de sofrimento, 1000 horas de trabalho ininterrupto, 1000 horas de pressão, mas o dia tem 24 horas. E mesmo seus inimigos precisam dormir. Mesmo seus inimigos precisam tirar descanso. E você pode se refazer depois de uma noite de sono para um novo dia. Mas se você tem a perspectiva correta. Eu queria te mostrar, durante 3 finais de semana, 3 histórias. Hoje a gente vai ver uma delas. E eu só queria fazer isso com você ao longo dessa série de mensagens. Um pouco mais, como que eu vou dizer, leve. Eu gostaria de te contar uma história, no caso, uma por semana, de pessoas que tiveram a possibilidade de uma grande novidade, de uma boa novidade graciosa de Deus por causa de um novo dia. E o primeiro que eu gostaria de falar para vocês é de Davi. Davi. Davi, que foi um pastor de ovelhas, que havia se transformado num guerreiro, e depois ele se transformou num comandante de tropas, depois ele virou genro do próprio rei Saul, rei de Israel, e depois o seu sogro acabou ficando extremamente enciumado dele, e ele viu a primeira ruptura familiar da sua vida. Ele teve que sair fugido, deixando tudo para trás, inclusive os seus parentes, a sua família original, além da esposa com a qual ele havia se casado. E esse Davi passa por anos a fio fugindo de um sanguinário, vingativo e cruel Saul, a ponto de, em determinado momento, ele ter que buscar refúgio debaixo das asas de Aques, o rei filisteu. Os filisteus eram um povo inimigo, que o próprio Davi havia combatido tempos anteriores e no qual havia feito sua fama. Davi fez sua fama de guerreiro, valente, estratégico, inteligente, em cima de vitórias sobre os filisteus. Mas aí, nesse exato momento agora, você imagina Davi, de espada na mão, olhando para um campo árido e alguns inimigos seus, deitados, totalmente bêbados, caindo pelas tabelas, dormindo alguns, outros soluçando de tão bêbados que estão, outros não trançando as pernas, porque farrearam a noite toda. E de espada na mão, aliado de 400 dos seus homens, ele está na posição perfeita de uma grande vitória. E ele percebe isso no início de um dia, numa bela manhã vitoriosa. Mas para você entender o que eu estou falando aqui e você se identificar com o sentimento que Davi teve naquela manhã, eu queria retornar um pouco à história de Davi antes daquela manhã vitoriosa e daquele dia vitorioso. Davi havia passado para o lado dos filisteus e ele chega num impasse tremendo. E olha, imagina o que devia estar passando no coração de Davi. Davi chega no momento em que o rei Aques leva ele para a guerra contra Israel. É contra o povo no qual ele havia servido, do povo a qual ele pertencia. Ele é levado para a guerra como um dos seus generais, porque já não podia mais habitar na terra de Israel por causa dos ciúmes do seu sogro, que estava querendo a cabeça dele.
mas os conselheiros de Aques acabam ficando muito desconfiados. A gente não pode levar para a guerra um cara que estava do outro lado. Tudo bem que até o momento Davi havia conquistado vitórias maravilhosas e feito um trabalho muito competente para o rei dos filisteus. Só que nesse momento a sua lealdade seria testada sobremaneira e os conselheiros acharam melhor que o rei não se colocasse numa situação onde um antigo inimigo estaria às suas costas, lutando contra o povo que ele havia defendido um dia. É então que o rei acaba dispensando os serviços de Davi e dos seus 600 homens, e eles retornam para a cidade de Ziclag, no sul de Judá. Essa cidade foi dada como recompensa pelo rei Aques, justamente por causa dos serviços prestados por Davi. Então você imagina a competência com que ele fez esses serviços a ponto de ganhar uma cidade para ele governar. 3 dias de viagem e eles chegam lá. Só que a visão que Davi e os seus 600 homens têm ao chegar na cidade de Ziclag mostra e ilustra um pouco aquele sabor diferenciado daquela manhã vitoriosa e talvez você vai se identificar com o que Davi viu. 1 Samuel, capítulo 30, vai nos mostrar o seguinte, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10, vamos pular alguns versículos e a gente vai direto para o final da história. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Ao final de 3 dias de caminhada, 3 dias de viagem, imagina você num período fora da sua casa, retornando para o seu lar, à espera da sua esposa, à espera de encontrar os braços do seu marido, o acolhimento dos seus filhos, ou de amigos que estejam morando na sua casa, da sua mãe, do seu pai, e você descobre que a casa está revirada. Você descobre que a janela está arrombada, que a porta está no chão, que todos os seus pertences mais preciosos foram levados. Mas quando você está calculando o prejuízo de quanto dinheiro perdeu, de quantas coisas de valor foram levadas, você percebe o mais terrível. As pessoas que você mais ama foram levadas juntas também. E é isso que Davi e os seus homens enfrentam naquela visão apavorante. A visão de que haviam perdido tudo, mas o mais importante, haviam perdido as suas próprias famílias. Ora, a gente vê no versículo 4, versículo 5, qual foi a reação de Davi e daqueles homens diante daquela cena. E se você imaginar em relação à sua própria família, você certamente vai se identificar. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal, 2 das esposas de Davi, e as esposas dos seus homens também. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Diante daquela cena de grande perda familiar, diante daquela cena de separação, diante daquela cena onde você não sabe o que aconteceu, você certamente deve se lembrar de uma história da Madeleine. Madeleine é ou foi, ninguém sabe ao certo ainda, uma criança loirinha dos olhos azuis que foi raptada num hotel em Portugal. Os seus pais eram ingleses e haviam deixado a filha dormindo no quarto do hotel enquanto eles desceram para comer uma refeição.
E quando retornaram, não viram mais ela, sem pistas nenhuma. A filha deles havia sido raptada. E qualquer um que tenha seu filho, sua filha raptados, sabe que, ou um parente desaparecido, sabe que a dor maior é de não saber o que aconteceu. Está morto, se perdeu, está com saúde, está gravemente ferido, está precisando da minha ajuda. Porque quando alguém muito querido falece, isso meio que interrompe para a gente qualquer coisa ao nosso alcance. Mais cedo ou mais tarde, a gente tem que lidar com uma certa conformidade com a situação. Ninguém pode atravessar a morte e buscar o parente perdido, o amigo perdido, mas quando nós percebemos que os nossos relacionamentos estão sendo fracionados, rasgados diante dos nossos olhos e nós não conseguimos fazer nada, e um filho resolve passar a noite fora de casa sem dar notícias, um cônjuge resolve se isolar em frieza e distanciamento e você não sabe o que está acontecendo, um amigo, um parente se rende ao vício e está tendo a vida completamente deformada e você não sabe o que está acontecendo com ele, você começa a pensar quando essa dor vai acabar. Davi não sabia para onde tinham ido parar os sequestradores da sua família e das famílias dos seus soldados. Mas pior que isso, os soldados no auge da amargura precisavam arranjar um culpado. E culparam a quem? Culparam Davi. Não era Davi o dono da cidade, o líder da cidade? Não era Davi o capitão daqueles 600 soldados? Não era Davi que ofereceu a sua ajuda ao rei dos filisteus e foi para a guerra com ele, deixando desguarnecida a retaguarda, as suas mulheres e filhos expostos a um ataque? É claro que Davi não poderia imaginar. Mas eu tenho certeza que você sente o peso, ou já sentiu o peso algum dia na sua vida, de uma grande tragédia, de uma grande violência, de um grande acidente, de um grande dano que aconteceu na sua vida ou na vida de pessoas próximas e as pessoas não pouparam você em meio à dor. Então, além de administrar a dor da perda, além de administrar a dor que está cercando as pessoas que você quer bem, ainda tem pessoas te dizendo como você deveria ter educado seus filhos, como você deveria ter pensado, como você deveria ter agido, como você deveria ter se portado, que se fosse você no seu lugar, nunca teria deixado essa situação chegar a esse ponto, e a dor vai se somando àquele peso, e estavam a ponto de apedrejá-lo, a ponto de fazer justiça com as próprias mãos. Você sente essa dor, você sente essa culpa, pessoas ao seu redor tendo as vidas deformadas, atingidas por toda a sorte de violência, de dores, de quedas, de pecado, de manchas, e você de mãos atadas, e você pensando consigo mesmo, será que eu deveria ter feito alguma coisa? Será que eu falhei? E pessoas ao seu redor sugerindo que, se não fosse por sua causa, tudo estaria bem. Uma vida gerenciada por culpa, uma vida gerenciada pela dor das perdas ao redor de você. Só que Davi, ele não se detém nisso. Davi, no versículo 6, é mostrado que ele resolve se fortalecer no Senhor, o seu Deus. Ele resolve não lidar com as críticas dos seus soldados, ele resolve administrar aquela situação voltando o seu foco para Deus. Era Deus quem poderia tirá-lo daquela situação. Era Deus quem poderia usá-lo naquele momento, e ele se fortalece. Porque as críticas o enfraqueceriam, a dor o enfraqueceria, as dúvidas o enfraqueceriam, a desorientação em relação a uma situação que ele não fazia ideia do que fazer, o enfraqueceriam. Ele precisava de forças que ele não achava em si mesmo, e ele foi procurar forças no Senhor. Porque o Senhor tinha os seus olhos postos no campo de batalha entre os filisteus e os israelitas,
Mas o Senhor tinha olhos postos na cidade de Ziclag. Enquanto Davi estava a 3 dias de distância, Deus via tudo. Deus via os amalequitas chegando na cidade. Deus via os amalequitas saqueando a cidade. Deus via os amalequitas sequestrando a família. Assim como Deus sabe exatamente onde o seu filho está. Deus sabe exatamente onde sua filha está. Deus sabe exatamente onde seus pais estão. Deus sabe exatamente onde o seu amigo está, sua amiga está, seu parente está, seu vizinho está. Deus sabe exatamente o que aconteceu, o que há de acontecer. Então Davi recorre aos olhos de Deus, recorre ao poder de Deus, recorre à presença de Deus. Só lá eu vou conseguir forças. Como é bom a gente ter uma referência de onde se fortalecer. Mas a história continua. Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E que colete sacerdotal era esse? Abiatar era um sacerdote, portanto, era habilitado a portar esse colete sacerdotal, que era usado, dentre outras coisas, como uma referência para se consultar a vontade de Deus. Então, Davi pega essa representação da bênção de Deus, essa representação da orientação de Deus, e a usa como um veículo para que ele pudesse conversar com seu Deus. É um gesto de Davi dizendo, eu quero me aproximar de Deus, eu quero ouvir a Deus. E ele perguntou, no versículo 8, ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor responde, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Uau! Uma esperança. Uma esperança. Davi não se demora nos escombros. Davi não se demora na notícia horrível, no fato que ele presenciou da ausência. Davi não se conforma e não se detém nas críticas e naqueles que queriam apedrejá-lo e puni-lo por uma grande tragédia que aconteceu. Davi procura ao Senhor e é maravilhoso que ele é correspondido. Deus o orienta e o dá a resposta. Mas eu acho maravilhosa a pergunta de Davi. Davi não vem com cobranças para Deus. Davi pergunta, sabedor que a morte é presença na vida das pessoas, que a violência é presença na vida das pessoas. E em seu tempo, assim como as drogas levam cativo alguns dos nossos entes queridos, assim como a bebida leva cativo alguns dos nossos entes queridos, assim como uma péssima influência leva cativo e afasta da família alguns dos nossos entes queridos, Davi sabia que talvez a sua família e os familiares dos seus soldados pudessem ter se perdido para sempre. Tivessem sido sequestrados pelos amalequitas, entrado o deserto adentro, o deserto do sul de Judá, o deserto do Negueb, e ali no deserto, meu irmão, é uma confusão só. É um labirinto imenso de dunas de pedra e de arbustos. Talvez nunca mais Davi os visse. Davi sabia que era uma possibilidade real. Mas ele pergunta, eu devo ir atrás? Eu devo ter esperanças? E eu quero que você ouça muito bem essa palavra que eu vou dizer para você agora. Deus diz para Davi, você deve ter esperanças. Persiga-os. Persiga a sua família. Vá atrás dos sequestradores da sua família. Eu te orientarei. E eu vou promover um reencontro. Você os alcançará e conseguirá libertar todos os prisioneiros. A história continua, versículo 9 e 10. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns. Então imagina um ribeiro no meio do caminho, um atalho, uma direção para alcançar o alvo que Deus havia mostrado, a direção que Deus havia mostrado. Mas alguns ficam lá. Isso é extremamente importante, presta bastante atenção nesse detalhe da história. Pois 200 deles, dos 600, estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Eles não iam dar conta de passar por aquele ribeiro, que provavelmente devia estar cheio,
com as águas das montanhas, e eles teriam que fazer muita força e ainda completar a jornada. Lembrando, meus irmãos, que eles já vinham de 3 dias de caminhada. Então, exaustos demais para atravessar, eles ficam para trás. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Pois bem, passa-se o ribeiro. Davi e os 400 homens avançam naquela marcha que provavelmente não devia ser um trotezinho, uma caminhada. O quanto você correria por um filho? O quanto você correria por uma filha? O quanto você correria por seu pai, por sua mãe? O quanto você correria por um amigo querido de infância? O quanto você correria por alguém que você quer bem? Davi, aqueles 400 homens, eu imagino eles voando pelas pedras, atravessando os arbustos, não se importando com nada, nem com o sol, nem com animais selvagens, e atravessando em desabalada carreira para alcançar aquela tribo selvagem que havia sequestrado os seus entes queridos. No meio do caminho, a história conta, e essa é a pausa que a gente vai dar, para a gente se transportar para aquele dia onde Davi observa os seus inimigos todos ao chão, totalmente bêbados e com espada na mão, se preparando para o grande golpe. No meio do caminho, eles encontram um egípcio. Esse egípcio era um escravo dos amalequitas. E esse egípcio foi deixado para trás porque havia ficado adoecido. Foi deixado para morrer doente no deserto. Davi o reencontra. Davi o restabelece, oferece uma refeição para ele, e agradecido e fazendo uma negociação ali com Davi e pedindo a Davi que tivesse misericórdia da sua vida, já que ele era escravo do povo tribal que havia sequestrado a sua família, garante a sua vida. Davi dá a sua palavra que ele não vai sofrer nenhuma revelia e que ele não vai ser devolvido para os amalequitas. Então o egípcio aponta exatamente o lugar onde os amalequitas estão residindo, onde eles levantaram suas tendas, onde eles levaram tempo para se acampar e onde provavelmente estão os seus recursos roubados e a sua família sequestrada. Davi parte para lá. E é nesse momento que a gente chega. Quando ele, esse egípcio, levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Estavam festejando com seu dinheiro, festejando com as suas posses, os seus bens que você trabalhou, que você suou a camisa, tudo isso sendo utilizado pelos inimigos. Tudo isso indo parar numa boca de fumo. Tudo isso indo parar sob a influência de alguém que convenceu um parente ou ente querido a investir num negócio frustrado, a ficar escravo de uma dívida, a ficar escravo de uma influência. Você sabe do que eu estou dizendo. Quando você cria seus filhos, você não imagina eles em uma péssima companhia. E você sente que criou seu filho para que outra pessoa viesse e pilhasse a sua vida. Você sente que a amizade na qual você investiu foi destruída por causa de pessoas que levaram o seu amigo. É uma ideologia cegante, é uma cultura maquiavélica e pecaminosa, é um vício, meus irmãos, todo tipo de influência que sequestra os familiares e rompe as famílias são amalequitas em nossos meios. São amalequitas no meio do nosso lar. São amalequitas que vêm pela TV, amalequitas que vêm pela internet, amalequitas que vêm por toda sorte de pessoas que não conhecem a Deus. São bandos selvagens que passam pelas famílias, destruindo as famílias. Você vai saber dar nome para eles, porque a sua dor, quem conhece, é só você. Pois bem, nós chegamos naquele momento do início da pregação. Davi está olhando para os seus inimigos entregues. Mas Davi é muito esperto.
Ele é um comandante muito bem orientado. E o detalhe de alguém que busca a orientação de Deus é que ela não se torna uma pessoa afobada. Eu conheço famílias que estão com entes perigos sequestrados por más influências, por vícios, abandonaram a fé, estão enfrentando uma situação de isolamento da própria família e essas pessoas não se desesperam, se entristecem, choram, como Davi em alta voz, mas elas não se desesperam, porque consultam a Deus. Davi, ele tem a frieza de fazer o seguinte: esperar a bebedeira acabar, para que, enquanto a ressaca chegasse e aqueles inimigos estivessem completamente vulneráveis, ele entrasse para o golpe fatal. E é isso que acontece no versículo 17. Davi os atacou no dia seguinte. Flagrou eles num dia completo, bebendo, farreando. Ele aguarda na moita e ele avança para o ataque no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com a exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. 400 jovens fogem de milhares daquele povo. Os amalequitas, talvez você não saiba, eles são um problema crônico para Israel. Eles aparecem várias vezes, porque como eles eram uma tribo de verdadeiros piratas do deserto, eles viviam de pilhagem, eles não construíam nada, eles não plantavam nada, eles não edificavam nada, eles viviam para andar de cidade em cidade, arrebentando com tudo. Assim como essas vagas, esses movimentos da nossa cultura sem Deus, varrem famílias inteiras, separam famílias inteiras. Davi espera o momento adequado e avança. E ele imprime uma derrota enorme. Os amalequitas vão aparecer só mais uma vez mais para frente na Bíblia, e aí nunca mais. Mas é nesse golpe de Davi que eles são muito feridos e que essa tribo vai ser desarticulada quase que por completo. Imagina que de um povo inteiro sobram só 400 jovens que fogem de camelo com camelos velozes. Esse é Davi. Versículo 18 e 19, Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Num dia, Davi perdeu tudo. No outro dia, Davi recuperou tudo. Num dia, Davi estava desolado. Davi estava procurando a Deus no meio da sua dor. Davi estava sendo pressionado pela acusação dos seus companheiros de combate. Davi estava sofrendo com toda aquela pressão de ver que as suas famílias foram completamente desarticuladas. O grande general tombou. O grande general sofreu uma grande derrota. Quanta humilhação, quanta dor. Para que num novo dia, ele recuperasse absolutamente tudo. Não perca a sua esperança de recuperar aquilo que os amalequitas do nosso tempo roubaram de você. E aqui eu estou falando especificamente de relacionamentos. Aqui eu não queria focar nos bens. Para não dizer que eu não vou me referir nada em relação a isso, eu conheço pessoas da nossa comunidade desempregadas. Eu quero te dizer que você deve aguardar em Deus um novo dia. Deus não vai deixar faltar nada para você. Haverá um novo dia de você assinar o contrato de um novo emprego. Haverá o dia em que você irá recuperar a sua jornada de trabalho. Mas até lá, console-se em Deus. Esteja guardado em Deus. Mas eu não queria falar disso agora. Eu queria falar das famílias. As famílias do nosso tempo sendo destroçadas. Não desista dos seus. Não desista do seu pai. Não desista da sua mãe. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa. Não desista dos seus filhos.
Não desista, porque haverá um tempo de recuperação. Haverá um tempo de recuperação. Creia no poder de Deus para restaurar famílias. Creia no poder de Deus para apontar a direção. Creia no poder de Deus para tornar o seu dia novo para um recomeço. Creia no Deus que é capaz de realizar isso. E por que eu estou falando disso? Por causa disso aqui. Olha só. Versículo 20. E tomou também os rebanhos dos amalequitas e os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais. Ou seja, Deus acrescentou em posses Davi. Deus deu muito mais do que aquilo que Davi havia perdido. Dizendo, estes são os despojos de Davi. Para os soldados, era natural reconhecer o que Davi havia feito. Foi por causa dele que nós avançamos e tivemos uma direção de Deus e nós reconquistamos tudo aquilo que perdemos. Então, os despojos da guerra, os ganhos da guerra, são de Davi. Mas olha só o que vai acontecer. Versículo 21. Então, Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos. Lembra do pessoal que eu pedi para vocês prestarem atenção? O pessoal que ficou no ribeiro, eles estavam exaustos. Davi foi até eles. Então, Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi. Eles não se surpreenderam com a chegada de Davi. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele. Isso é muito significativo. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Davi não os humilhou. Davi não chegou dizendo assim, né, estão tudo aí no bem bom, tá todo mundo aí, a gente foi lá brigar pelos nossos, a gente foi lá atrás das suas famílias, a gente foi lá atrás dos seus bens. Agora tá aí, agora vocês veem o nosso encontro. Não, Davi os saúda amigavelmente. Mas, versículo 22, todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir, e se dê por satisfeito. Ou seja, a lógica dos maus e vadios. E aqui você tem um termo que é usado, Belial. Belial são aqueles que pertencem ao diabo, ou seja, a lógica que esses homens vão utilizar, que tinham ido para a guerra com Davi, é a lógica demoníaca. E que lógica que é essa? Davi, não reparte os bens da guerra com eles, porque eles não fizeram nada para merecer. A Bíblia aponta isso como um pensamento mau e perverso. Vamos ver o que Davi fez. Versículo 23, Davi respondeu, não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Não, meus irmãos, nem eu sequer sou dono dessa vitória. O dono dessa vitória é o Senhor, que nos mostrou o caminho. O dono dessa vitória é o Senhor, que nos mostrou o momento certo do ataque. O Senhor é o dono dessa vitória, a ele pertencem esses despojos. E Davi, conhecedor do coração de Deus, resolve no versículo 24. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. E aqui eu quero te mostrar uma coisa importante. Talvez você esteja se enxergando no lugar de Davi. E talvez você esteja pensando que eu estou falando essa história, contando essa história, porque eu estou querendo que você se comporte como Davi. Há lições valiosas em Davi, nessa passagem, e que você pode tirá-las dele, da sua conduta, da sua proximidade com Deus, da sua consulta a Deus. Mas eu queria apontar para uma outra direção. Eu queria falar com você que não se identificou com Davi. Eu queria falar com você que não se identificou com os maus e perversos que acham que a gente tem que conquistar, fazer por merecer. Perdeu o filho? Mereceu.
Perdeu a esposa? Mereceu. Perdeu o esposo? Mereceu. Perdeu o amigo? Mereceu. Sofra por isso. Nós, aqueles que nos esforçamos, nós vamos receber as bênçãos de Deus. Eu queria falar para você que, como eu, se identifica apenas com dois dos personagens dessa história. Você que se identifica como aqueles que foram levados cativos. Pastor, eu sou esse aprisionado. Eu sou esse capturado. Eu sou esse que foi levado, cegado, distanciado da sua família. Eu sou esse moribundo. Eu sou esse no cativeiro. Eu quero dizer para você que assim como Davi foi enviado pelo Senhor para libertar aqueles que estão aprisionados, Jesus foi enviado pelo Senhor para libertar os cativos, libertar você do vício, libertar você da amargura, da prisão da incredulidade, libertar você do império das trevas, libertar você da ideologia opressora, libertar você do pensamento cegante, libertar você das influências abusivas, libertar você de tudo aquilo que te faz se ver longe de Deus, se ver longe dos seus. Mas eu queria também falar com você, que se identificou com as pessoas que ficaram no ribeiro. Pastor, eu não sou Davi. Pastor, eu não sou os homens que estavam com Davi lutando pela nossa família. Eu sou aquele que se cansou. Eu sou aquele que ficou exausto. Eu sou aquele que está a ponto de desistir e eu fiquei no ribeiro. Será que por ter me cansado num dia, eu não te terei direito de ver o brilho do sol de um novo dia? Será que isso ficou reservado para os perfeitos, para os fortes? Eu quero dizer para você que o nosso Deus foi aquele que também enviou Jesus para libertar os cativos, mas também para restaurar tudo aquilo que você perdeu. Restaurar sua família. Ele é aquele que pediu para que você esperasse no ribeiro, porque sabia que você não teria forças para recuperar o filho perdido, para recuperar a filha perdida, para recuperar a amizade que se foi, para recuperar o casamento que está prestes a se romper plenamente. Ele sabe que você perdeu as forças e que você está junto ao ribeiro. Mas ele está dizendo para você o seguinte, perceba que no versículo 24, quem ficou no ribeiro não ficou sem fazer nada. Não ficou assim, nós vamos descansar aqui quando nos refizermos. Quem sabe se Davi vai voltar ou não. É melhor a gente cuidar da nossa vida. Não, eles ficam com a bagagem. E por que é que eles ficam com a bagagem? Porque eles sabem que Davi iria voltar. Eles confiam na vitória de Davi. Eles confiavam no bem-sucedida incursão de Davi para resgatar suas famílias, para resgatar a vida fracionada, rasgada deles, e eles ficam ali guardando a bagagem. E a maior prova disso é que ao ver no horizonte Davi, eles não são surpreendidos, eles vão na direção de Davi. Eles não ficam humilhados e envergonhados, achando que não tem direito a nada. Eles vão na direção de Davi, porque conhecem o coração do seu líder. Eles vão para o reencontro entre as famílias, eles vão para o reencontro com os amigos, eles vão para o reencontro com os filhos. Que grande reencontro acontece! Jesus é esse que pediu para você, fique aqui com a bagagem, guarde a sua fé. Ficar com a bagagem, guardar a sua fé. Fique aqui cansado e exausto, mas creia que eu fui à guerra por você. E eu vou restaurar a sua família. Creia nisso. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário
e venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E a palavra diz que ele distribui as suas bênçãos, distribui os seus dons e levou para o cativeiro tudo aquilo, venceu tudo aquilo que escravizava o seu povo. No final das contas, meus irmãos, Deus é aquele que viu no lar que ele havia montado o pecado destruir as famílias que ele criou e levar para o cativeiro das trevas os seres que ele havia criado como filhos. Mas Deus é aquele que envia um Salvador. Deus é aquele que envia aquele que foi para a guerra e venceu a guerra e trouxe de volta e reconciliou as famílias consigo através desse guerreiro que não é outro senão Jesus Cristo. Você e eu somos os exaustos à beira do ribeiro, guardando a bagagem, guardando a fé, à espera da boa notícia de que Deus usou seu poder para conquistar e restaurar aquilo que perdemos. Creia nisso, para que você não desista de interceder, para que você não desista de orar, para que você não desista de entrar em contato com aqueles que você está vendo se distanciando, sumindo no horizonte de toda sorte de maldade desse mundo. Sonhe com a restauração da sua família. Sonhe com a restauração dos seus laços. Confie no Jesus que liberta cativos e no Jesus que restaura famílias. Vamos orar? Coloca aí, diante de Deus, os seus relacionamentos, os mais caros. Eu sei, um dia estavam todos vocês em volta da mesa. Um dia vocês estavam olhando para a mesma direção. Um dia vocês estavam felizes e você tem várias lembranças boas disso. Mas, sem que você percebesse, ou a revelia das suas tentativas de preservar sua família e suas relações, o mal deste mundo se instalou e trouxe grande devastação e dano. Eu quero que você coloque essas pessoas em oração agora. Pense nelas. É alguém que perdeu a fé. É alguém que precisa reencontrar Deus. É alguém que está cego por mentiras desse mundo. É alguém que está aprisionado num comportamento viciante e alienante da sua própria família. Quem é? Quem é aqueles que você espera ver no horizonte, de onde você está, à beira do ribeiro? Coloca eles em oração agora. Senhor, nós estamos aqui à beira do ribeiro para lhe dizer, Pai, que temos fé, a fé que é dada por Ti. E aqueles que já não se sentem com fé, que peçam fé agora, Pai. Que o Senhor dê essa fé a eles, não de se acharem super-homens, que têm todo o direito do despojo que o Teu Filho Jesus conquistou. E que se orgulham e se arrogam de perfeitos, humilhando aqueles que têm sofrido sobremaneira nas suas famílias. Não. Pai, ouve a oração daqueles à beira do ribeiro. Ouve a oração daqueles que estão esperando, aguardando no horizonte o rosto de um filho, o rosto de uma filha, o rosto de um parente querido, o rosto de um amigo. E quer diante de Ti, e por meio do Teu Filho Jesus, a restauração dos relacionamentos perdidos. Pai, dá um novo dia. Inspira essas pessoas a guardarem o novo dia. O dia de recuperar. O dia de restaurar. Pai, até mesmo aqueles, Senhor Deus, que estão vendo a morte se aproximar, não os deixa, Senhor Deus, sem esperanças.
mas ao abrir as portas da eternidade, aquilo que foi perdido em vida pode ser restaurado. Tudo que é importante na vida será restaurado em Jesus. Que a nossa fé esteja no Senhor, para essa grande restauração que já podemos saborear em vida e a grande restauração que nós podemos presenciar quando as portas da eternidade se abrirem. Tão somente, Senhor Deus, não nos deixe abandonar a bagagem e seguir outra direção. Deixa-nos à espera no ribeiro, a aparição do teu guerreiro, do teu valente forte, daquele que foi enviado, o teu filho Jesus, vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre todos os males desse mundo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe e os encoraje. Agora é 8h09. A noite veio. Vá para o seu travesseiro com essa esperança. A esperança daqueles que estão à beira do ribeiro. E amanhã, diante de um novo dia, mantenha a sua esperança acesa de que o Deus que tem poder de recuperar tudo aquilo de precioso que você tem perdido, em especial a sua família, Ele há de reconquistar. Não perca a esperança de que isso pode acontecer. Em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus guarde cada um de vocês e até breve. Grande abraço mesmo. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Até.